Salve, salve, povo de fé! Voltando agora com o áudio número 5, falando sobre seu Zé. Espero que até agora o assunto tenha lhe agradado e tenha lhe servido para esclarecer algumas dúvidas. Mas vamos em frente. Quais as cores de velas posso acender a seu Zé? E que outros elementos mais eu posso utilizar em sua firmeza? Então, falar sobre cor também é algo muito complicado. Inclusive, é plano futuro gravar uma sequência de áudios que falam um pouco sobre o conceito de cor de cada orixá. Mas enquanto esse momento não chega, vamos nos restringir a falar sobre as cores de seu Zé. Nós falamos no áudio anterior que tudo que caracteriza o arquétipo de seu Zé é muito particular de cada terreiro, de cada vertente de Umbanda. Então, para cada vertente será entendido uma determinada cor para seu Zé. Dessa forma, cada um vai acatar como verdade a cor que está atrelada à sua maneira, à sua forma de conceber seu Zé. Mas, genericamente falando, na grande maioria das vezes, as velas relacionadas a seu Zé são vermelhas e brancas. Por isso muitos associam a força de seu Zé Pilintra a Pai Ogum. Mas, de novo, depende muito do conceito de cada um. Por exemplo, se aquele dado seu Zé se manifesta na linha das almas, muito provavelmente a sua vela será uma vela bicolor, preta e branca. Já se a manifestação ocorre na linha de esquerda, muito provavelmente as velas serão bicolores, pretas e vermelhas. Então é algo que depende muito do conceito que cada um carrega de seu Zé. Com relação às firmezas, antes de falar sobre elas, vamos esclarecer o que são firmezas. Para quem não sabe, firmezas são estruturas individuais firmadas, ou seja, feitas com o objetivo de firmar uma certa força. Por exemplo, se eu estou fazendo a firmeza do meu anjo, significa que eu estou firmando aquela força espiritual que me protege, que tutela por mim. Se eu estou firmando o meu Exu, eu estou firmando, ou seja, buscando através de alguns elementos fortalecer a força daquela entidade comigo. Isso é firmeza. No caso aqui nós estamos falando sobre a firmeza de seu Zé. E neste caso em particular, quais os elementos eu poderia usar? Nós não podemos esquecer o seguinte: em se tratando de seu Zé, sempre vai existir no mínimo dois lados. E é importante que nós saibamos muito bem que linha nós pretendemos seguir dentro desta firmeza. E isso, naturalmente, nós conseguimos após termos conhecido seu Zé, seja enquanto médium ou consulente. Muito bem, mas vamos lá. Se este seu Zé que você pretende firmar se manifesta com o arquétipo de rezador, de mestre juremeiro, nós podemos firmá-lo da seguinte forma. Junto com a sua vela, na cor que é trabalhada por ele, nós podemos colocar um pedaço de fumo de corda, um copo contendo vinho, um maço de ervas e um cachimbo de angico, por exemplo. Aí nós estamos firmando o seu Zé rezador, o seu Zé catimbozeiro. Agora, se a força de seu Zé que eu quero firmar vem da linha dos malandros, normalmente nós firmamos, além da vela na cor de trabalho da entidade, dados, cartas de baralhos, em especial os ases, a bebida de poder, que pode variar muito, desde cerveja até a pinga, um charuto, um palheiro ou cigarro, vai depender muito de caso para caso. Vejam bem, eu não quero passar a impressão de que eu estou aqui dando receitas. Eu detesto esse tipo de coisa.
São apenas exemplos básicos de elementos que poderiam ser utilizados na firmeza desta entidade. Até porque, normalmente quando a entidade começa a fazer as suas manifestações, ela passa tudo direitinho para o médium, a maneira que ela precisa que esses elementos sejam firmados. E quais elementos serão utilizados? Agora, uma coisa importante é que não confundam jamais uma firmeza com um assentamento. Muita gente faz confusão, mas são coisas completamente distintas. Assentamentos são estruturas feitas por médiuns que constituem terreiros. Os assentamentos são normalmente erguidos dentro de terreiros. Por isso, médiuns que estão à frente de um espaço onde se trabalha com a espiritualidade são as pessoas que normalmente assentam essas forças. Não importa como são chamados ou qual vertente eles seguem, chefes, dirigentes, pais de santos, zeladores, não importa. Os assentamentos são instituídos em espaços voltados ao público e às energias deste público. Então, costumeiramente dizemos que a firmeza é o estabelecer de uma força dentro do pessoal, do individual, e o assentamento é algo coletivo, que trabalham com as energias dentro do âmbito de coletividade. Agora, com relação às guias. Que tipo de guias e que cor de guias seu Zé deve utilizar? Quais os elementos eu devo adquirir para constituir essa guia? E aqui mais um assunto muito particular. Depende da entidade manifestada, depende do que ela pediu ou deixou de pedir. Generalizar esse tipo de coisa é uma grande bobagem. Apontar o dedo dizendo que a guia daquele seu Zé está errada é colocar explícita a tua ignorância. Nós já falamos que genericamente as cores utilizadas são o branco e o vermelho, mas isso não significa que todos os seus Zés tenham a obrigação de ter guias feitas com miçangas, cristais ou porcelanas brancas e vermelhas. É uma particularidade de cada entidade, de cada espírito. Então, cabe a cada um pedir aquilo que for necessário, e a nós cabe sempre o respeito. Com relação ao médium agora. O médium que incorpora seu Zé Pilintra sofre algum tipo de influência na sua vida devido às manifestações deste espírito? Olha, eu estou para te falar uma coisa. Se o médium sofresse a influência de todas as entidades que ele incorpora dentro das giras de Umbanda, ele viveria uma vida completamente despersonalizada enquanto indivíduo. Já imaginaram? De manhãzinha quando acorda agindo como um caboclo, na hora do almoço como o preto velho, no meio do dia como Exu, à noite como pombogira, baiano, boiadeiro. Já imaginou que confusão? É um absurdo isso, gente. Há muitas pessoas que dizem por aí que os médiuns que incorporam seus Zé Pilintras são beberrões, são mulherengos, briguentos, preguiçosos, que se envolvem facilmente com os vícios da jogatina e no mundo da criminalidade. É um absurdo. As coisas não acontecem assim. Afirmar esse tipo de coisa é o mesmo que dizer que filho de Ogum é encrenqueiro, briguento, violento, porque traz junto à sua coroa o orixá da guerra. Não. Nós precisamos compreender que cada um de nós temos total responsabilidade por tudo aquilo que fazemos. E mais, por tudo aquilo que nos tornamos. Ogum não vem na coroa de ninguém para fazê-lo violento, briguento. Pelo contrário, vem ensinar justamente que o verdadeiro guerreiro precisa aprender a dosar razão e emoção. E que nem tudo vai ser conquistado no grito. Então me perdoe quem pensa dessa forma, mas, ao meu ver, dizer que o médium se afundou na cachaça e na jogatina porque incorporava seu Zé é muita ignorância. O médium, enquanto está sendo mediunizado, sofre a influência da entidade. Mas não se esqueçam, essas entidades são guias. Por isso elas assumem a função de guiar, de conduzir e não de nos desencaminhar. É preciso usar um pouco de bom senso nisso. Então a resposta é não. Seu Zé não leva médium nenhum a se envolver com vícios, com crimes, com libertinagens. Seu Zé Pilintra é guia de Umbanda
e assume essa postura diante da espiritualidade. Tudo isso acaba meio que sendo sugestionado ao médium e pelas associações que acabam ao longo do tempo sendo feitas, mas muitas delas por ignorância mesmo. E a pior coisa em todos os aspectos é falar algo sem conhecer. A depender de quem escuta e da maneira que vai trabalhar com essa ideia, pode ser trágico. Gostaria também de falar com vocês a respeito da influência que alguns pontos cantados exercem sobre os médiuns, sobre aqueles que os escutam. A exemplo dos pontos de esquerda, muitos pontos de seu Zé trazem uma ideia errada a respeito daquela força. E queiram vocês ou não, a força da música, da melodia, acaba incutindo dentro do subconsciente das pessoas ideias, conceitos também distorcidos. Seu Zé tem pontos maravilhosos, com melodias e letras lindas, daquelas que contam toda uma história sobre o arquétipo. Mas, em compensação, por outro lado, existem aqueles que, embora sejam pontos clássicos, trazem um monte de incoerências e inverdades sobre a entidade. Um bom exemplo disso é o ponto Bravo Senhor. Procurem aí na internet. Embora tenha uma melodia contagiante, ele conta sobre um seu Zé que matou um cego dormindo e um aleijado sentado. Esse tipo de ideia, como eu disse para vocês, que acontece também com alguns pontos de esquerda, ao invés de favorecer a Umbanda, denigre a imagem da entidade e a imagem da religião. O que muitos não sabem é que este ponto é um ponto de Jurema e foi completamente modificado. A letra original diz assim: Bravo Senhor, seu Zé Pilintra chegou, ele não tem pai, ele não tem mãe, não tem padrinho nem avô, salvou um cego na estrada e um aleijado curou. Viram como que a conversa é outra? A ideia é outra. Então há de se ter muito cuidado com essas mensagens que são passadas por esses pontos. Porque essa mensagem transferida pelo apelo melódico são muito fáceis de serem internalizadas. Então, se você é um bandista, um conselho: selecione muito bem os pontos cantados, os pontos que serão executados na sua casa, porque lá existem pessoas que estão vendo a Umbanda do lado de fora e podem assimilar os conceitos que não são verdadeiros para a nossa religião. Com isso eu encerro aqui o quinto e último áudio da sequência falando sobre seu Zé, agradecendo ao alto pela oportunidade que me foi dada e por toda a inspiração e meios de estudo que chegaram até mim. Agradeço também a cada um de vocês que acompanhou durante essas 5 semanas cada pedacinho desse projeto. Eu espero que, de verdade, eu tenha podido contribuir de alguma forma com essa jornada. Gratidão ao Olorum, aos Sagrados Orixás e a toda espiritualidade que durante esse período estiveram conosco. Que seu Zé Pilintra e seus falangeiros possam nos dar força, sustento, proteção e auxílio ao nosso caminhar. Até uma próxima oportunidade. Saravá fraterno a todos. Seu Zé Pilintra, onde é que o Senhor mora? Seu Zé Pilintra, onde é sua morada? Eu não posso te dizer, porque você não vai me